O Novo Testamento, se você ler as cartas paulinas, se você ler Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 8, Paulo vai atestar todas as promessas dadas a Israel. E Paulo vai falar, todas essas promessas através de Yeshua têm o nosso sim e amém. Yeshua é o cumprimento, Yeshua não anula, ele viabiliza. Você vê Paulo, por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Olha a importância, olha como que o Novo Testamento se baseia, aliança renovada, se baseia na aliança de Moisés, das alianças anteriores. Paulo está ensinando lá os gentios em Éfeso, que assim como os romanos começaram a desenvolver uma teologia meio que desprezo em relação a Israel. Mas Israel, olha aqui, eles estão lá sob ocupação romana. O templo deles foi destruído, nessa época que surgiu a teologia já tinha sido destruído o templo. O monte do templo está em ruínas. Jerusalém está em ruínas. O judeu está espalhado tudo que é lugar do mundo. Esse povo vai trazer a redenção mundial, o Messias vai agir, Jesus vai agir nesse povo para abençoar o mundo? Não, esse povo já era. Gente, é só olhar ao nosso redor, diziam eles, né? É só olhar ao seu redor. Não tem condição nenhuma. Deus não tem como usar esse povo mais não. Agora a igreja, olha só, nós somos mais numerosos, nós temos o apoio de governantes, de reis, de imperadores. O cristianismo é a religião que veio para ficar. O cristianismo é a nova religião, né? O novo Israel, como disse Justino, né? Dialogando com o judeu Tarfon, ele disse, nós somos o Verus Israel. O que é o Verus Israel? É o verdadeiro Israel. Ou seja, se eu chego para o professor Rodolfo e falo para o professor Rodolfo que eu sou o verdadeiro Rodolfo, automaticamente eu transformei ele em quê? No falso Rodolfo. Ele é o impostor. Então, chegar para um judeu e falar assim, a igreja é o verdadeiro Israel, o que transformou Israel? No falso. Então, o gentio via essas coisas todas, via Israel numa situação difícil, a liderança judaica rejeitou Yeshua, o Éfeso via isso, o Romano via isso, o Corinto via isso, o lá de Filipe via isso. O que eles falavam? Esse povo não está com a razão mais, acabou. Todo o propósito que Deus tinha para ele acabou. Olha como é que esse povo está indo só ladeira abaixo. Aí Paulo escreve as cartas aos romanos e a carta aos Efésios em parte, para poder provar para esse povo o quê? Gente, apesar desses altos e baixos, é um povo de dura servir, é um povo que foi rebelde no deserto, é um povo que tentou a Deus, é um povo que caiu em idolatria, eles tiveram o templo destruído lá em 587 a.C., eles foram exilados para a Babilônia. Apesar de tudo isso, Deus não tirou a sua mão, os seus propósitos não foram alterados em relação ao seu povo escolhido. A moral, o resumo de Romanos é esse. Israel, apesar dos pesares, apesar de tudo, ainda está cumprindo o propósito divino. Nada acontece que Deus permita que não seja em cumprimento ao que Deus tem planejado. É o cronograma divino. Então, quando Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Se você lê o contexto, se você lê o Romanos, desde lá do capítulo 3, sobre o que ele está falando? Sobre Israel. Hoje, tudo que vocês estão vendo, a rejeição que Israel teve em relação ao Messias, a destruição do templo, na época não tinha ainda, mas o domínio romano, os apóstolos levando a Torá, os judeus rejeitando a Yeshua, tudo está cooperando para o bem. Israel não deixa de ser a nação escolhida porque essas coisas aconteceram. Se você ler Romanos 8 fora do contexto, você vai se achar o super-homem, a super-mulher. É só tirar Israel da sua teologia que você vai começar com essas coisas. E eu dei uma palavra inteira sobre isso aqui num sábado à noite, para tentar explicar às pessoas que leiam as Escrituras no contexto original. Não retirem Israel da sua teologia.
todas as coisas cooperam para o bem, Romanos 8, 28, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Qual nação foi chamada de acordo com o propósito de Deus? Você me diz. Qual nação foi chamada? Qual nação foi escolhida? É a porção de hoje, ó, a porção de hoje. Moisés fala com o povo, que nação no mundo viu as ações, que nação do mundo foi chamada, foi liberta, como vocês foram? Com que nação do mundo Deus revelou igual Deus revelou com você? Que nação do mundo recebeu a Torá, uma revelação da Torá para o povo todo? Nenhuma. Então é o povo chamado de acordo com um propósito divino de abençoar as nações através de Yeshua. Agora olha aqui, verso 29, Romanos 8. Porquanto, aos que de antemão conheceu, quem que Deus de antemão conheceu? Abraão. Ele está falando aqui dos judeus, do propósito dos judeus. Aos que de antemão, eu vou provar isso para você. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Qual foi o povo que antes de existir já foi predestinado a ser bênção para as famílias da terra? Você não lê Gênesis 12, não? Não tinha nem povo ainda, Deus predestinou a semente de Abraão. E Deus falou, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. É a única nação da terra que nasceu predestinada, é a nação de Israel. Aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Volta aqui em mim de novo. Quando Deus fala lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o homem foi criado à imagem e semelhança de quem? Semelhança, você tem que ter um molde. Semelhança é cópia. Semelhança tem que ter um molde físico. Deus é espírito, Deus não tem forma. Mas e a imagem? Imagem tudo bem. Demuto, pode ser demuto do eterno. E o tselem, e a semelhança? Qualquer rabino vai te falar. Yeshua, o Messias, não vai falar Yeshua, mas vai falar o Messias. O Messias foi o molde para Adão. O ser humano foi criado à imagem do Messias. E quando Deus separou Abraão e a sua semente, Deus falou o quê? Vocês vão voltar a ter aquela missão do primeiro Adão. Vocês vão voltar a resplandecer dentro de vocês, das suas fronteiras, vocês vão resplandecer a glória de Adão. Então, Paulo fala, predestinou os judeus conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, quem foram? Gente, é só você ler no contexto. A esses que Deus predestinou, que é o povo de Israel, a esses também chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quantos judeus messiânicos você acha que já existiam aqui nessa época? Milhares. Só em Atos 2 foram 3.000. Então o processo de redenção de Israel já tinha começado. E outra, as fronteiras do reino já tinham sido abertas, o gentio já estava entrando na predestinação de Israel. Você entra na predestinação dada a Israel. Aí você tem um camarada do século XVI que vai ler isso aqui e que vai interpretar. Então se Deus predestina, Ele só chama quem está predestinado, Ele só justifica e glorifica quem já foi predestinado, então eu sou predestinado. Você não é, mas eu sou. Mas peraí, não, alguns nascem predestinados à justificação, outros nascem predestinados à perdição. Eu sou predestinado. Você eu não sei, mas eu é claro que eu sou predestinado à salvação. Dizem esses que apregoam essa doutrina. Fruto do quê? Leu um padre, um homem de negócio, um teólogo do século XVI, leu Romanos 8 e não entendeu.
E não entendeu o que estava falando de Israel. Aí ele para piorar, ele leu Efésios 2. Ih, aí piorou mesmo. Se você lê Efésios 2 sem considerar que Paulo está falando ali de Israel, já era. Igual eu te falei, você vai achar que você é o super-homem. Você nasceu predestinado, você nasceu... Olha só. Ô, gente. Olha aqui, Efésios 1. Deixa eu começar do verso 3, a gente vai encerrar. Bendito seja o Deus e Pai de Yeshua HaMashiach. Opa, peraí. Acho que Paulo errou aqui, né? É porque aqui ele está escrevendo que Yeshua tem um Deus. Não pode, né, gente? O que vocês acham? Né? Se você tem uma doutrina aí, já há mais de 2000 anos, que fala que Yeshua e o Pai são totalmente iguais, sem nenhum tipo de hierarquia, aí Paulo errou aqui. Paulo não sabia dessa doutrina. Talvez a gente tenha que informar ele aí, que ele não, tem que ler alguns credos aí, porque ele tem que ler os credos para escrever, senão vai escrever coisas como essa aqui, que jogam esse credo por terra. Bendito seja o Deus e Pai. Então Yeshua tem um Deus. Tem alguém que ele presta obediência, submissão. Tem coisas que ele não sabe, só o Pai sabe. Mas vamos adiantar. Que tem nos abençoado, ó, lembra dos pronomes nas cartas de Paulo? Nós, vós. Nós, vós. Quase sempre é nós, judeus, vocês, gentios. Olha que interessante. Tarará. Assim como nos escolheu, Deus escolheu Israel? Sim. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção. Opa! Israel é a única nação do planeta que em Êxodo Deus chama meu filho. Israel é meu filho. Por isso que eu sei que ele está falando de Israel aqui. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, através de Yeshua HaMashiach, é claro. A adoção, quando Deus chama Abraão, o Messias se revela a Abraão. Lê Gênesis 18. Em o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então lembra, está falando de judeu messiânico. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera no Messias, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos nós, feitos herança. Meu irmão, volta lá na Torá. Deus não fala para Moisés, Israel é a minha herança. Jacó é a minha herança, né, na verdade, para ser mais específico. No qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, judeu messiânico, nós, os que de antemão esperávamos pelo Messias. Qual é o povo da terra que já esperava por um Messias? O romano? O grego? O judeu. Mais uma prova, Paulo está falando de Israel. De antemão esperávamos em Cristo, em quem também vós, olha, está vendo por que separou? Está vendo por que quando ele usa nós, ele não está incluindo o gentio crente? Agora que ele passa a incluir, olha o que ele vai dizer, no qual também vocês, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes também selado com o Espírito Santo da promessa.
o outro entra na promessa de Israel. E vocês vão ver comigo na conclusão